Bom, pessoal, então vamos agora para a terceira e última parte da aula sobre vírus, onde a gente vai falar sobre viroses alimentares, tá? Doenças causadas por vírus que a gente adquire através de alimentos ou água contaminados, tá? Tem algumas características em comum entre essas viroses, tá? Então a gente vai ver isso hoje. Quando falar em alimento, pessoal, também coloca a água aí, tá? Porque muitas delas são causadas também pela água contaminada, mas a gente fica falando alimento, nesse caso inclui a água junto, se eu esquecer, tá bom? Uma característica interessante é que os vírus, quando eles infectam um alimento, eles não alteram as suas características visuais, nem cheiro, nem gosto. Você não consegue provar um alimento e falar, nossa, tá contaminado por vírus. Não existe isso, tá? Diferentemente de quando um alimento está infectado por bactéria ou fungo, né? O fungo, visivelmente você vê, né, que ele fica embolorado, aquele pão mofado, todo mundo já deve ter visto, né? Bactéria também altera, muitas vezes altera o aspecto do alimento. A bactéria também pode deixar um cheiro ruim, muda a viscosidade, mas vírus não. Então pode ter um prato belíssimo desses chefes, coloquei aqui qualquer prato aí da gastronomia, muito maravilhoso, muito lindo, bonito, que não dá muito bem para matar a fome, né? Esse prato, essa comidinha pouca aí no centro do prato, mas enfim, o aspecto visual dele pode estar maravilhoso e pode estar contaminado por vírus, tá? Isso é uma característica dessas viroses. O vírus não muda, não altera o alimento. Outra característica que é comum para todas os vírus, eles são liberados nas fezes, tá? Então você elimina a matéria viral nas fezes e isso é até base para os diagnósticos, tá? Dificilmente a gente tá com uma virose e a gente leva isso para um laboratório, para um médico, se não for muito grave, né? A gente espera passar sozinho, né? Aquela diarreia, espera passar. Mas quando é feito o diagnóstico, né? Quando você vai investigar realmente qual a doença aquela, eles usam o material das fezes para investigar e verificar se o vírus está lá, tá? Então é uma característica também comum dessas viroses. E, além disso, também os sintomas são muito comuns entre todas as viroses, salvo algumas exceções que eu vou falar. Tratamento também, então geralmente tem uma forma de tratamento que é única para a maioria delas e também a forma de prevenção. O legal é que se prevenir de um tipo, a gente está se prevenindo de vários tipos de viroses também, tá? E os cuidados são relativamente simples, se a gente tiver uma boa condição sanitária. Antes de começar direto a falar das viroses, que são poucas, que eu vou destacar, olha aqui comigo esse gráfico. Esse gráfico eu tirei do site do Ministério da Saúde, é um boletim que eles fazem, né, anualmente, só que eu não achei os dados de 2019. Mas olha só, geralmente DTA, pessoal, quando eu falo em DTA, tá, é a abreviação, doença transmitida por alimentos. Às vezes você pode achar DVA, doença veiculada por alimentos, mesma coisa. Então, aqui tem um panorama, desde 2009 a 2018, dos surtos alimentares, né, em decorrência de onde que a pessoa se infectou. Então, isso tudo material que foi diagnosticado, que foi catalogado, registrado, tá? Não é assim, acho que eu comi aquela coisa em tal lugar. Não é assim, tá? Então, isso aqui foi tudo registrado. E repara que, olha só, o local que mais acontece surtos alimentares na nossa própria casa, tá? Dentro da nossa própria casa, da residência, é o local maior, com maior, né, distribuição de surtos. Só lembrando, o que é um surto alimentar? Quando a gente fala assim, surto da doença tal, tá? Pessoal, surto pode ser duas pessoas que comeram o mesmo alimento e apresentaram os mesmos sintomas dentro de um tempo parecido, no mesmo espaço geográfico. Então, duas pessoas numa casa com uma virose, você já pode considerar isso um surto, tá? Geralmente a gente pensa que surto precisa ter muitas pessoas, mas não, tá? Duas ou mais pessoas
com essas características semelhantes, a gente já pode considerar um surto, tá? Então, na casa da gente é onde está o maior perigo em relação à alimentação. Aqui eu tenho um gráfico que mostra para vocês que tipo de alimento geralmente causa mais esse surto. Então, alimentos mistos, as nossas refeições, né? E a água contaminada também. Basicamente, então, os alimentos que a gente costuma comer no dia a dia, tá? Preparações, né, alimentícias. E aqui eu tenho uma distribuição dos 10 agentes, dos 10 micro-organismos que mais causam surtos alimentares registrados, tá? E desses 10, nós vamos estudar todos em microbiologia de alimentos, tá? Desses 10, tem 3 vírus que a gente vai falar agora que estão nesse ranking dos que mais causam surtos alimentares. O norovírus, tá? O rotavírus e o vírus da hepatite A, com uma menor porcentagem. Vocês podem perceber que o restante é tudo bactéria, tá? A Escherichia coli, a Salmonella que lideram, a gente vai estudar isso lá quando a gente for ver bactérias, tá bom? Mas tem três vírus aqui importantes que causam surtos alimentares. Então vamos conhecer um pouquinho deles agora. Pessoal, o rotavírus, tá? Esse vírus aqui, ele é um vírus de RNA, tá? Fita dupla. Essas características, sinceramente, não vou ficar cobrando. Ai, que vírus tem RNA ou DNA? Não precisa saber disso. Eu coloquei aqui um monte de informação para vocês e eu destaquei aqui algumas que eu quero que vocês vejam com mais atenção. Eu destaquei aqui, então, que eles são muito comuns, esses vírus, e surtos desses vírus são muito comuns em locais onde tem um saneamento básico precário, tá? Então, onde a higiene realmente não é a mais adequada e ataca principalmente crianças. É muito comum ver surtos em creches, em berçários, né? Geralmente as crianças que já têm um sistema imunológico mais baixo são as principais afetadas pelo rotavírus, tá? Tem vários tipos de rotavírus, várias proteínas ali naquele capsídeo, que não tem por que a gente ficar falando. Isso aí é para quem estuda, para quem for diagnosticar, tá? Então, como eu falei, mostrei no gráfico anterior, né? Ele causa surtos alimentares no nosso país. A doença em si, né, se quiser chamar, a gente chama de rotavirose. E o que é principalmente verificado? Uma diarreia aquosa, né, uma diarreia aguda e febre, tá? Uma febre, um sintoma bem característico. A gente costuma chamar isso de gastroenterite, tá? Inflamação no sistema gástrico aqui, tá? Gastroenterite é qualquer tipo de doença que acomete aqui o nosso sistema, intestino mais estômago, tá? Então, geralmente a gente agrupa dentro das gastroenterites diversas doenças que causam mal, náusea, vômito, diarreia, tá? Consequentemente, febre. Se não tratada, evolui a rotavirose para um caso mais grave, mas geralmente acaba sendo curada sozinha, só com tratamento, tá? E o que esse vírus e muitos outros também, quando eles causam diarreia, o que eles afetam no nosso sistema? Dá uma olhadinha aqui comigo rapidinho. Nessas 4 células que eu coloquei aqui de exemplo, que são células lá do intestino, tá? Vocês já devem ter estudado ou vão estudar já que as nossas células do intestino, elas têm um monte de a cabecinha da célula, ela tem um monte de voltinha, né, que a gente chama isso de microvilosidades. Então, a parte mais de cima da célula do intestino, ela tem um monte de dobrinha. Por que ela tem essa dobrinha? Principalmente para melhorar a absorção da comida, para aumentar a superfície de contato. Quando a comida passa ali no tubo digestório, então a comida vai, né, fazendo um zigue-zague. Enquanto a comida tá ali passando por aquelas dobrinhas, a gente tem mais tempo de conseguir absorver os nutrientes daquela comida, tá? Então, a digestão vai acontecendo e a comida vai passando e a gente vai sugando os nutrientes daquela comida. E o que esses vírus, filhas da mãe, fazem? Eles destroem as microvilosidades, eles conseguem danificá-las. E aí, como que a comida vai passar por esse caminho, né, todo ondulado? A comida passa reto, né? Então, a diarreia, basicamente pesada, aquosa, quando a gente tem esse tipo de virose e outras, não somente o rotavírus,
a diarreia passa direto. Por quê? Porque as microvilosidades estão prejudicadas, destruídas. Então não tem tempo para o alimento fazer essa volta toda, não é? Você mal come e já vai para o banheiro, né? A comida passa direto, porque o caminho tá direto mesmo, tá? É por isso. Como que transmite, então? Como eu tô falando de doenças veiculadas, transmitidas por alimentos, pessoal, todas elas que eu vou falar aqui hoje, elas são transmitidas por alimentos e água contaminados, tá? Então, como a gente libera nas fezes esses vírus, qualquer lugar, né, precário onde tenha contato com as fezes, também é possível que essa doença seja transmitida, tá bom? Por que secreções respiratórias também? Porque afeta o sistema gastrointestinal, então também pode estar presente algumas gotículas de saliva, esses tipos de rotavírus, tá? Então é muito comum também, como se fosse uma espécie de gripe simples, tá? O legal é que é disponível pelo SUS, tá? Dentro do calendário de vacinação, a vacina para rotavírus, tá? Então o bebê toma com poucos meses, em 2 doses. Assim que ele nasce, em questão de 6 meses, ele já tomou essas 2 doses, tá? Se eu não me engano, na carteirinha lá de vacinação. Isso é disponível pelo SUS gratuito, tá? E é eficiente. Pessoal, um tratamento que não somente para o rotavírus, a gente acaba levando esse tratamento para muitos tipos de virose e até bacterioses, é o soro caseiro, tá? Então, não sei se você já tomou em algum momento o soro caseiro. Tem até uma tarefa que eu vou falar para vocês fazerem em relação a soro caseiro em casa, mas basicamente o tratamento, se não evolui, se essas viroses não evoluem para um caso mais grave, basicamente o tratamento é ficar em casa, repouso e soro caseiro, tá? Por que soro caseiro? Porque não somente beber água. Quando tem essa diarreia pesada, não somente é a água que sai pelas fezes, sai também, vai junto alguns sais, tá? Então é interessante repor com o soro caseiro para repor também tanto a água quanto os sais minerais que a gente perde na diarreia. Como que faz o soro caseiro? Um copinho, mais ou menos 200 ml de água, né, filtrada, fervida, mineral. A gente coloca 2 colheres rasas de açúcar, tá, de sopa, e 1 colher de chá de sal. O sal vai bem menorzinho, tá? Em quantidade bem menor. Não sei se vocês conhecem, essa colherzinha é uma colher padrão, tá? E da ONU, distribuída da Unesco. E muitas casas têm, é distribuído em posto de saúde, ou é fácil de comprar, baratinho também se for para comprar em farmácia. É a medida certinha para fazer o soro caseiro, tá? Certo? Vamos para outro. O adenovírus. Pessoal, o adenovírus, ele é um vírus menos comum, mas também que causa bastante estrago, dependendo de como que ele afeta. A característica dele, ele tem diversos tipos de adenovírus, cada um com composição química diferente, mas o interessante aqui é que ele não afeta somente o sistema gastrointestinal, ele pode afetar o sistema respiratório também, pode afetar outros tipos de locais. Os olhos também eles podem afetar e vários outros, a parte do sistema urinário, enfim, tá? Então, ele não fica somente ali concentrado no intestino, tá? Sintomas, daí varia muito conforme o local que o vírus afetou, tá? O sintoma varia com o local de infecção. E não tem uma vacina distribuída até no nosso calendário, né, de vacinação. Essa vacina, ela é aplicada somente em alguns grupos, como alguns militares, algumas pessoas especiais, profissionais de saúde, tá? Então, até porque essa vacina ela não pega todos os tipos de adenovírus, pega alguns, que é a maioria, tá? Mas ela não tá dentro do calendário de vacina. A transmissão continua a mesma que eu falei, só que lembrando como que esse adenovírus, ele também afeta sistemas respiratórios, né? Então é muito comum uma situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? Inclusive, também as gotículas de espirro, saliva serem um fator de transmissão para esse tipo de vírus. E o tratamento também vai variar de acordo com onde que está esse vírus, onde que ele está causando mal, tá? Então vai variar desde reidratação oral até tomar medicamentos. Então depende muito da onde que esse adenovírus está
infectado. E a carinha dele, né, a forma dele é essa daqui, ó, que tá bem aqui no desenho, tá? Ele tem essas espículas pontudinhas assim, por fora, tá? Esse norovírus, pessoal, talvez menos conhecido, mas se vocês voltarem lá no gráfico, esse aqui é o cara que causa mais surto, que causou mais surto nos últimos anos. Ele ganhou do rotavírus, que geralmente o rotavírus é mais famoso, as pessoas falam mais. Mas esse norovírus, então, ele, ó, é o líder de surto no país nos últimos anos. 3,6% dos surtos alimentares foram causados por esse norovírus. Ele também é de RNA. Ele, uma característica legal, legal não, né? Uma característica dele interessante que chama atenção é que ele tem um período de incubação muito curto. O que é isso? Mal você ingere alimento com esse vírus e o tempo que demora para começar a aparecer os sintomas é rápido. Então, rapidamente você já começa a ter algumas diarreias, indisposição, náusea, tá? Então, o norovírus, ele tem um tempo de incubação muito rápido. Também ele tem vários tipos de sintomas gastrointestinais, como todos os outros. A diferença é que ele não tem vacina, então não existe vacina para o norovírus. Ele é muito comum de ser relatado em casos desses cruzeiros, que as pessoas passam muito tempo juntas. Então, se tem alguma coisa contaminada e como a infecção acontece de forma rápida, já uma galera naqueles navios é bastante relatado. Recentemente teve uma Olimpíada de Inverno também na Coreia, acho que foi 2018, que vários atletas ali daquela concentração de esportistas ficaram doentes, inclusive por causa do norovírus. Então é uma coisa bastante comum, tá? E não tem vacina. Assim como não tem vacina para outro tipo de vírus, que é o astrovírus. Astro, porque ele lembra mesmo, isso aqui são fotos reais, microfotografias mesmo. Parece uma estrelinha mesmo, né? Então por isso que a gente chama de astrovírus. Da mesma maneira, tá? Não tem muita característica diferente para diferenciar um do outro, somente olhando nas fezes realmente e vendo as diferenças morfológicas e genéticas, tá? São as doenças principais que causam sintomas gastrointestinais, tá? E agora a gente vai para uma doença que talvez seja mais conhecida de vocês, que é a hepatite, tá? Só não vamos confundir aqui que as hepatites causadas por vírus alimentares são de dois tipos, a hepatite A e a hepatite E, tá? Hepato, pessoal, vem de fígado, essa palavrinha hepato significa fígado, tá? Então, causam inflamação no fígado, interrompem as funções normais do fígado, tá? Só que no caso das viroses, das hepatites alimentares, esses sintomas são mais brandos, são mais leves, costumam ser curados em poucos dias, sozinho, tá bom? As infecções, então, são bastante benignas. Não confundir com as hepatites B, C e D, que são hepatites já mais graves, que merecem atenção, tá? Mais atenção. Embora elas sejam causadas com menos frequência, é mais comum as pessoas terem hepatite A, às vezes nem sabem, tá? Porque dá aquela indisposição e já se cura. Só que a hepatite B, C e D pode levar a um grau de cirrose, né, inflamação mais grave no fígado, até aparecimento de câncer do fígado, morte, tá? A mortalidade é maior. Só que esses tipos de hepatite, B, C e D, são causados por transfusão de sangue, doença sexualmente transmissível, são transmissíveis sexualmente, tá? Então, não confundir. Por alimento, você pode pegar a hepatite A ou a E, que elas são brandas, mais brandas, tá? O caso de mortalidade é mais baixo. Então, em casos graves da hepatite A, que são raros, ainda bem, tá? Isso pode evoluir para uma colúria que a gente chama, né? Que o xixi fica escuro, as fezes ficam brancas, a pele fica amarela, a gente chama esse quadro de icterícia, tá? Já vou mostrar uma foto para vocês, mas isso realmente em situações mais graves, tá? Para hepatite A tem vacina, tá?
mas ela não é ofertada no calendário. No calendário de vacinação gratuito pelo SUS está a vacina contra a hepatite B, que é muito importante ter essa vacina, tá? Então, a transmissão é o mesmo tipo que eu já tô falando para todos, tá? E aqui eu tenho um vírus para vocês, ó, o vírus da hepatite A e hepatite E. Lembram das estruturas? Capsídio, formado por proteínas, aqui por fora, e lá dentro o material genético, tá? Nesse caso, de RNA. Tá bom? Aqui tem, ó, pessoal, as fotos da icterícia. O que é icterícia? Assim, é um sintoma, na verdade, de inflamação no fígado. Quando o fígado está trabalhando certinho, normalmente, ele capta alguns pigmentos amarelos chamados bilirrubina. Então, bilirrubina é um pigmento que ele normalmente está no nosso corpo, ele é liberado de alguns processos químicos que acontecem no nosso corpo e esse pigmento fica lá no nosso sangue e é metabolizado pelo fígado. O fígado usa aquele pigmento e normalmente isso acontece. Quando tem uma inflamação no fígado causada, por exemplo, pela hepatite, o fígado não consegue trabalhar direito, o fígado não consegue destruir esse pigmento amarelo chamado bilirrubina. Então, esse pigmento amarelo vai se acumulando e realmente fica visível de ver a pele, né, amarela, que pode ver o bebê da frente aqui tá mais amarelado, a região dos olhos fica muito proeminente, tá? Então, tem essa característica de algumas doenças que afetam o fígado, tá bom? Pode ser que a hepatite surja também. A gente tem alguns casos, né? Alguns não, muitos casos, por meio de bebidas, por drogas. Também pode isso levar a uma inflamação no fígado, pode levar a uma hepatite, tá? Tem hepatite que vem a partir de drogas, a partir, né, de consumo inadequado de álcool. Essas hepatites que eu falei aqui hoje para vocês são hepatites alimentares, A ou a E, tá? A A muito mais comum do que a E, certo, pessoal? E para finalizar, eu vou falar da poliomielite, tá? Que é uma doença que ainda bem no Brasil ela está erradicada, tá? Mas é interessante falar porque existe muito forte aí um movimento anti-vacina, né? Há pouco tempo atrás a gente falava sarampo está erradicado, não existe mais sarampo, né? No Brasil, por exemplo. E vários casos de sarampo voltaram a aparecer, porque as pessoas passaram a deixar de tomar a vacina. Assim como existe vacina para poliomielite. A poliomielite ela pode ser transmitida por alimentos e água contaminados, com esse vírus aqui, ó. O vírus, não está escrito vírus, o poliovírus, tá? Esse vírus aqui, o poliovírus. Então, esse vírus pode ser transmitido facilmente por alimentos e se acometer a pessoa, se a pessoa ficar doente, não ter tomado vacina, pode levar a uma paralisia, né, nos casos mais graves, tá? Então, esse vírus ele afeta o sistema nervoso, então ele impede realmente a movimentação, né, dos membros, a movimentação dos músculos de uma maneira geral. Então leva a paralisia em casos graves. Só que desde 89, né, não tem mais casos de poliomielite e a vacina é muito fácil, tá muito, né, disponível. É a vacina do famoso Zé Gotinha, que todo mundo com certeza aí já tomou, né? Eu espero. Só que eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, mesmo que é uma doença que não tá mais presente entre nós, alguns países ainda existem. Mas também é mais raro, porque com esse movimento anti-vacina eu já não sei mais o que pode acontecer lá pra frente, né? Então pode ser que daqui a pouco, não precisa mais vacina poliomielite, nem existe mais, e vai que vem alguém do Afeganistão, no Afeganistão tem caso, por exemplo, e aí acaba transmitindo e volta, né, a aparecer bastante casos de poliomielite. Então é uma doença veiculada por alimento que ainda bem não existe mais, né? No Brasil está erradicada. E a importância dessa vacina do Zé Gotinha é realmente fundamental para que isso acontecesse, tá bom? Pessoal, encerro aqui então a nossa maratona de vídeos. Eu prometo muito que os próximos eu vou fazer menores, tá? Nem que eu tenha que dividir em 6, em 10 vídeos, fazer mais curtos, tá? Eu vou treinar para isso. Esse primeiro, realmente, eu pensei que 3 vídeos já ficariam num tamanho bom, mas deram mais de 20 minutos todos eles, né? Vou melhorar isso.
E qualquer coisa, então, vocês me retornem, perguntem, tá? Não fiquem com dúvidas, por favor, volta o vídeo, vejam os 3 vídeos, se for necessário, mais de uma vez. E me perguntem também, tá bom? Estou disponível para isso. Ok, pessoal? Então agora no próximo vídeo que eu postar, já vai ser sobre bactérias, certo? Beijos para todo mundo e se cuidem.